Fala, meu irmão, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Opa. Hoje estamos aqui para falar sobre hábitos, sobre dia a dia. O quão importante é cuidar das nossas ações diárias. Tomar cuidado com as nossas ações diárias. O cuidado que temos ao falar, o cuidado que devemos ter ao falar, né? Cuidado com o que fala, cuidado com o que a gente vai expressar, tanto ao falar, tanto ao se expressar de alguma forma, né? Nas nossas atitudes do dia a dia, né? A gente às vezes fala coisas sem pensar, às vezes a gente faz coisas que não deveria fazer, às vezes a gente deixa o sentimento de revolta fluir, a gente deixa aquilo dominar o nosso interior, que se transforma em atitudes exterior, atitudes ruins, né? Às vezes você está em uma situação onde está um clima hostil, um clima onde qualquer detalhezinho pode desencadear ações e atitudes que irão ferir alguém, que irá inflamar o cenário que já está ruim. Um outro ponto é como você trata o seu corpo. Eu já vou dizer o porquê que eu estou falando disso tudo. O quão respeitoso você é com o seu corpo. O quão cuidadoso você é com o teu corpo. Por exemplo, pessoas que não têm o controle, o hábito de uma alimentação, por exemplo, saudável. Come qualquer coisa, come de tudo. Não quer saber se vai afetar em um colesterol mais alto, desregulado, ou que vai afetar na questão do açúcar no sangue, que é glicose, né? Afetar nas taxas da glicose, que vai afetar, por exemplo, uma pressão alta, ou que pode afetar na pressão, né? Enfim, descontrole total em sua alimentação. Isso, quando você não toma cuidado com essas coisas, você desrespeita o seu corpo. Você, quando exige demais do seu corpo, também é uma forma de desrespeitá-lo. Por exemplo, tem gente que vai para a academia, por exemplo, e exagera em suas atividades do dia na academia, né? Podendo se lesionar, podendo se machucar de alguma forma, porque forçou demais determinada região do corpo, determinado membro do corpo, e desta forma você exigiu demais do teu corpo a ponto de sentir algo, de sentir uma dor, de sentir uma lesão mais grave. Você desrespeitou o limite da onde você poderia ir, entende? Pessoas que usam do corpo para chamar a atenção, né? Enfim, pessoas que usam do corpo para chamar a atenção, aqui eu digo homens e mulheres, para chamar a atenção, para despertar algum tipo de sentimento em alguém, ou seja, a pessoa está usando do corpo para algo. Isso também é desrespeitar o corpo. Então, aonde eu quero chegar? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos ter respeito e transmitir o respeito para outras pessoas em nossas ações, no nosso corpo, na nossa fala, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é santo. Deus é o Criador. Nosso Deus Javé é o Criador. Ele é santo. E nós devemos transmitir, nós devemos ter atitudes que condizem com o nosso Criador. Nós devemos transmitir a presença de Deus em nossas ações. E como? Aí você me responde, reflita comigo. Como transmitimos a presença de Deus em mulheres que usam roupas chamativas, curtas, praticamente mostrando o que tem, mostrando o corpo que tem de alguma forma desrespeitosa, né? Como transmitimos a presença? Você consegue ver a presença de Deus nisso? Em mulheres que têm atitudes assim? Até homens, claro. Não faz sentido
você achar que Deus está presente ou que essa atitude transmite a presença de Deus para alguém. Não transmite. Músicas indecentes que hoje tem um monte, que falam, que tem músicas que tratam a mulher como objeto, como lixo, como objeto que usa e joga fora, como animal. Quantas músicas você escuta, a gente sabe que existe, né? Onde mulheres são chamadas de cachorra, onde mulheres são chamadas de tantas outras coisas que agora eu nem consigo me recordar, mas tem um monte. Objeto que se usa e joga fora. Diga-me se essas coisas transmitem a presença de Deus. Reflete a santidade de Deus? Não, não reflete, não transmite. E não alegra o Senhor, claro. Então, diga-me também se não transmite a presença de Deus, se não leva a presença de Deus, como pode levar à salvação? Não leva. Não leva. Então vamos continuar o raciocínio. Se não transmite a presença de Deus, se não leva à salvação, então transmite a presença de quem? Então leva a pessoa para onde? Sim, transmite a presença do diabo. E leva a pessoa para o inferno. Leva para o caminho da condenação eterna. Vamos raciocinar e pensar toda vez que escutamos ou vemos algo, seja na televisão ou seja pessoalmente, se questione: será que isso agrada ao Senhor? Será que isso transmite a presença de Deus? Será que isso contribui para a minha salvação? Aí é simples você chegar a essa conclusão, porque se não transmite a presença do Senhor, se não traz a presença de Deus, a santidade de Deus, é fácil você chegar à conclusão que não te leva à salvação. Então, reflita também nas suas atitudes. A sua fala no cotidiano transmite a presença do Senhor. Você reflete a santidade de Deus nas suas ações e atitudes? Tudo o que você for fazer ou falar, pare e pense: Deus está se alegrando com isso? Deus está aqui me vendo, será que Ele está feliz com essa atitude? Será que condiz com o que Ele quer que eu seja? Será que condiz com a busca pela minha salvação? Será que Deus está feliz com essa atitude, com essa ação que eu estou fazendo? Reflita, questione-se e tome a atitude. Aí você escolha: vou fazer isso aqui mesmo que Deus não goste. E aí assume, porque Deus não estará presente com você após você tomar a decisão de fazer algo que não agrada a Ele. Então, se Ele não está presente, quem é que se aproxima? Não preciso nem dizer, né? Então, raciocine, pense, reflita sobre isso em tudo que você for fazer. Paulo, mas tem coisas que eu acabei agindo sem pensar. Somos seres humanos, isso acontece. Isso acontece, às vezes a gente fala sem pensar, movidos pelo sentimento de indignação ou de estresse. Acontece. Somos seres humanos. Isso é natural acontecer. Mas à medida que a gente se policia, à medida que a gente toma consciência das nossas ações à medida que a gente entende que devemos refletir se o que estamos fazendo, falando ou pensando agrada ou não ao Senhor, traz ou não a santidade de Deus, isso nos transforma, isso nos faz evoluir. Porque a gente passa a questionar e com isso a gente passa a tomar atitudes diferentes. Porque eu não quero desagradar ao Senhor. Você também não. Eu quero ser salvo. Você também quer. Então, quando a gente consegue parar e raciocinar se aquela atitude ou aquela ação vai agradar ao Senhor ou não, a gente consegue tomar a decisão correta. Agora, quando a gente explode, quando a gente deixa fluir porque não conseguiu controlar uma reação que não era necessário, que não devia ter fluído, não deveria ter acontecido, pelo fato de sermos seres humanos, podemos falhar. Acontece de falharmos, na verdade. Então, a gente pode falar algo que não devia ter falado. Aí a gente rapidamente se arrepende, porque já temos a consciência que aquilo não agradou a Deus. Pedimos perdão e Ele nos perdoa, porque pedimos de coração, porque verdadeiramente nos arrependemos. Então, o que eu quero dizer é que a prática diária de monitorar
as nossas ações e palavras, as nossas atitudes e pensamentos, vai criar o hábito em nós de fazermos sempre aquilo que agrada ao Senhor. E cada vez mais estaremos próximos de Deus e verdadeiramente estaremos caminhando no caminho da salvação, porque estamos buscando agradar ao Senhor e não às pessoas, mas ao Senhor. Estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, buscar a santidade, né? E esse hábito vai começar a te dar um autocontrole sobre as suas reações. E com isso, o ato de falhar ao falar ou nas atitudes, né? O hábito não, o fato de falar sem pensar, de agir sem pensar, né? E com isso desagradar ao Senhor, esse erro vai começar a diminuir porque você está praticando diariamente a monitorar-se, a ver se aquilo é bom ou não, a ver se aquilo traz a presença do Senhor ou não. E isso te fortalece interiormente, e você começa a mudar o rumo das coisas. Porque quando você agia sem pensar, falava sem pensar, você se afastava de Deus porque você errava muitas vezes. Porque você fazia coisas que desagradavam ao Senhor e não transmitia a santidade de Deus para ninguém. Agora, à medida que você começa a praticar essa vigilância, você começa a se aproximar mais de Deus. E o nível dos seus erros por agir por impulso vai diminuindo. A balança começa a pesar mais para o outro lado. E assim devemos ser. Devemos transmitir a presença, a santidade de Deus em todas as nossas ações. E Ele sabe que nós somos seres humanos, foi Ele que nos criou. E que em algum momento estamos sujeitos a erros, mas pelo fato de buscarmos, pelo fato de praticarmos diariamente essa vigilância, rapidamente iremos identificar o nosso erro e rapidamente iremos nos arrepender e pedir perdão. Então, vigie. Preste atenção na palavra de hoje, que eu vou trazer agora para você. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou ler de novo, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, é o que acabamos de refletir. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque aquele que nos chamou é santo. Nosso Deus Javé nos criou à imagem e semelhança dele. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Devemos nos esforçar e buscar a santidade todos os dias, vigiando para não errar, como aqui acabamos de refletir. E a prática diária, ela vai nos levar à nossa evolução nesse sentido, à evolução espiritual. Tá bom? E você vai perceber que isso vai ser natural com o tempo. Com o tempo, vai ser natural, você logo vai identificar que aquilo que você está prestes a fazer vai agradar ao Senhor ou não. O Espírito Santo vai começar a incomodar aí dentro, positivamente ou não. Por exemplo, se você está prestes a fazer algo, o Espírito Santo vai te incomodar. Você vai perceber que aquilo não é para você fazer, porque não agrada ao Senhor. Ou ele vai te incomodar, te inspirar para você fazer algo que vai agradar ao Senhor. Esse nível de percepção você vai adquirir com o tempo. Porque como eu disse aqui, como foi dito aqui, à medida que você pratica diariamente a vigilância de observar o que vai agradar ao Senhor ou não, o que vai transmitir a santidade do Senhor ou não, essa prática diária vai te aproximar mais do Senhor, do nosso Deus Javé. E à medida que você se aproxima mais dele, você começa a sentir de forma mais profunda a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Você começa a sentir mais a presença dele, mais intimamente. E você começa a ter uma troca com ele, uma troca no sentido de
perceber quando Ele vai falar com você, quando Ele está falando com você, quando Ele está te direcionando ou não. Você vai perceber porque você se aproximou mais dEle. Você vai sentir dentro de você o mover do Espírito Santo. Você vai perceber quando Ele estiver falando com você. E é inexplicável a sensação. É inexplicável. Então comece, a partir de hoje, a vigiar, a se questionar. A minha ação, a minha atitude está transmitindo a presença de Deus? A minha fala no cotidiano está transmitindo a santidade de Deus? Questione-se. Pratique diariamente esse ato de transmitir e de agradar ao Senhor. Transmitir a presença dEle e agradar ao Senhor. Eu tenho certeza que a sua vida irá mudar para melhor. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai, para Te agradecer por mais essa oportunidade de vida, de viver, de se comunicar e aprender sobre a Tua Palavra. Queremos aqui Te pedir, Senhor, sabedoria. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para sempre buscar Te agradar. Sabedoria para agir da forma correta, da forma, Senhor, conforme a Tua Palavra ensina. Sabedoria, Senhor, para fugir da face do mal, para buscar ao Senhor diariamente. Pai, queremos aqui Te pedir que o Senhor nos conduza com as Tuas mãos, que o Senhor tire do nosso caminho todas as armadilhas do inimigo, Senhor, e nos comprometemos agora, a partir de agora, nesse momento, nos comprometemos a observar, a vigiar de forma mais atenta as nossas ações e palavras, para que nelas possamos refletir e transmitir cada vez mais intensamente a Tua presença, a Tua glória, a Tua santidade. Pois queremos levar a Tua presença aonde a gente for. Nos conduza, nos abençoe e, por favor, nos perdoe. Perdoa as falhas, os pecados que até aqui podemos ter cometido, Senhor. Até aqueles que nem sequer percebemos. Até aqueles pecados e falhas que nem sequer enxergamos ter cometido. Nos perdoe, nos purifique por dentro e por fora, para que possamos Te servir, Senhor, cada vez melhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.